Então vamos já acharmos novamente os nossos lugares e vamos recomeçar o nosso tempo juntos. Eu quero já convidar aqui o Jonas Madureira, que estará dando aqui o nosso primeiro seminário. O Jonas é um dos nossos editores, professor de filosofia, teologia e outras coisas a mais, não é? Autor de livros, e nós temos a grata satisfação de tê-lo aqui junto conosco, trabalhando junto com a editora e, nesse momento, entregando a nós aquilo que ele veio preparado nesse momento. Eu gostaria de nós novamente curvarmos as nossas cabeças. Eu quero orar pela sua vida e colocá-lo nas mãos de Deus nesse instante. Oremos. Pai de amor, nós te agradecemos pela vida de Jonas, de tudo que tens dado a ele como dons e capacitações. Use-o nesse instante, Senhor, para nos abençoar, nos instruir. E pedimos, Pai, que esse momento seja dirigido pelo seu Espírito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, bom dia a todos. Estou muito feliz de poder trabalhar exatamente esse tema aqui nesse congresso, que é a apologética no cotidiano pastoral. Eu acho esse um dos grandes desafios para o ministério pastoral. Confesso que tenho um enorme constrangimento quando alguns colegas perguntam, não é, como pode um pastor ser acadêmico? Eu fico constrangido porque não é poder ser um acadêmico, é dever ser um acadêmico. Mas o acadêmico no sentido talvez mais positivo que essa palavra possa trazer, que é alguém apto para ensinar, alguém apto para conduzir e de alguma forma oferecer aquilo que se conquistou com empenho, se conquistou com reflexão, se conquistou com inteligência aplicada aos estudos. Enfim, isso de fato eu acho que caracteriza um dos aspectos mais importantes da vocação pastoral, do ministério pastoral. Eu queria, antes da gente começar a trabalhar a partir de uma questão, que é a questão central da palestra de hoje, dizer mais ou menos o itinerário que a gente vai fazer. Eu vou apresentar uma questão, essa questão tem uma resposta. Essa resposta ela está baseada na leitura de alguns textos que seriam a primeira referência bibliográfica fundamental da palestra de hoje, que são algumas passagens das epístolas pastorais, que mostram a importância da apologética para a vida diária, para o cotidiano pastoral. No segundo momento, eu vou trabalhar uma nota, a nota 20, que é uma extensa nota que o Bonhoeffer escreveu num livro muito interessante chamado Discipulado, onde ele trabalha ali também, com base nas epístolas pastorais, a importância da apologética no cotidiano pastoral. E, num terceiro momento, a gente vai trabalhar também dois autores importantes, um do cristianismo e outro da filosofia, e que mostram exatamente algumas soluções, alguns vislumbres de caminhos que a gente poderia trilhar para fugir de caminhos que nos afastam da necessidade de colocar em primeiro lugar, ou de colocar como fundamental no nosso trabalho pedagógico da igreja, o ensino, a aptidão pelo ensino. Eu queria então começar, sem demoras, com a questão chave da nossa palestra, que é a seguinte: por que a apologética é relevante para o cotidiano pastoral? A resposta para essa pergunta é a seguinte: porque a Bíblia diz que o pastor deve pregar a reta doutrina, bem como defendê-la das heresias. Então eu gostaria de começar com esse ponto, como sendo o ponto fundamental, que seria suficiente para qualquer pastor ou para qualquer pessoa envolvida com o ministério pastoral reconhecer a importância da apologética, uma vez que a apologética é uma ferramenta importantíssima para nos ajudar na pregação da reta doutrina, bem como defender a reta doutrina das heresias ou das falsas
doutrinas. Eu gostaria de ler algumas passagens que corroboram essas duas características fundamentais, apologéticas do cotidiano pastoral, que é a pregação da doutrina correta e a defesa contra as heresias. A primeira passagem está em Tito 1, versículos 6 a 8, que diz assim: é necessário que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, nem inclinado a brigas, nem ao vinho, nem violento, nem dominado pela ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, equilibrado, que se mantenha firme na palavra fiel, veja, conforme a doutrina, para que seja capaz tanto de exortar na santa doutrina, quanto de convencer os seus opositores. Então, em Tito, a gente já vê uma posição muito clara de que o pastor ele tem, por um lado, que exortar ao cumprimento ou ao espelhamento na vida diária da igreja da doutrina, quanto também de defender contra os opositores da reta doutrina ou da sã doutrina. Uma outra passagem interessante é a passagem de 1 Timóteo 4, versículo 12 a 16, que diz assim: ninguém te menospreze por seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. E enquanto aguardas a minha chegada, presta atenção, olha isso, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Ocupa-te dessas coisas, dedica-se inteiramente a elas, para que todos possam ver teu progresso. E aí eu acho que a frase mais forte desse texto, na minha opinião, tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Quando eu vejo essa frase, eu me lembro daquela situação que a gente às vezes está viajando, aí vem aquele recado, né? Olha, em caso de despressurização, vai descer uma máscara, você não põe nas crianças, mas põe primeiro em você mesmo. E isso é muito interessante, porque aquele que não tem condições para ajudar, não vai poder ajudar. A primeira condição para ajudar alguém é que esse alguém que vai ajudar seja apto para ajudar. Então, o curioso aqui de Paulo a Timóteo é: tem cuidado de você mesmo, cuida de ti mesmo e do teu ensino, do que você ensina. Se preocupar com o conteúdo daquilo que é ensinado, se preocupar com aquilo que é transmitido. Isso faz parte do ministério pastoral. E ele termina dizendo: persevera nessas coisas. Dessa forma, salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Uma outra passagem de 1 Timóteo 1,3 diz: conforme te pedi, quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso para advertires alguns de que não ensinem outra doutrina. Então, a preocupação de que o pastor preste atenção no que está sendo dito, preste atenção no que está sendo ensinado, que as coisas que estão sendo ditas no púlpito não sejam ditas aleatoriamente, sem consciência, sem ter no horizonte um critério de verdade que diga: olha, tal ensino está certo, tal ensino está errado. Uma outra passagem também bastante significativa de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, diz assim: lembra-lhes essas coisas, exortando-os diante de Deus, que não discutam por causa de palavras que não têm utilidade alguma, senão a de prejudicar os ouvintes. A preocupação com o ensino é muito clara nessas passagens que a gente acabou de ler. E a última delas, uma passagem muito interessante, Paulo diz o seguinte: conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende e exorta com toda paciência e doutrina, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas.
uma das coisas que mais me chamam a atenção no cristianismo é a paixão pela verdade, o amor pela verdade. É a verdade que nos liberta, é a verdade que traz a libertação para a nossa mente, para as coisas de Deus, para as realidades de Deus. E é curioso perceber, em todas essas passagens que a gente acabou de ler, que o contexto todo é o contexto do pastor. É o contexto em que, no horizonte do ministério do pastor, o que está em primeiro lugar, o que está em foco, é uma preocupação com aquilo que está sendo ensinado, com aquilo que está sendo dito, com aquilo que está sendo pregado. E me parece que hoje, mais do que nunca, nós carecemos de pastores exatamente assim, preocupados com aquilo que estamos dizendo. Aquilo que a gente diz não pode ser dito de qualquer maneira, sem critérios ou sem fundamentos. E me parece que essa é uma prerrogativa fundamental para o ministério pastoral, e que muitas vezes, em face de nossa extrema preocupação com os problemas naturais que acontecem na igreja, a gente acaba deixando de lado a nossa aplicação à leitura. Como Paulo vai dizer a Timóteo, que se preocupe em ler inteiramente as Escrituras, de ler, se entregar a uma leitura integral das Escrituras. E isso eu acho que é um ponto fundamental para esse ponto de partida dessa tese que a gente está estabelecendo aqui, de que a apologética é importante para o pastor. Em primeiro lugar, porque as Escrituras dizem que é responsabilidade do pastor, nossa responsabilidade, dar conta do ensino correto, verdadeiro das Escrituras, e ao mesmo tempo cuidar para que as doutrinas falsas, as doutrinas que não correspondem à sã doutrina, à reta doutrina, não entrem em nossas igrejas e façam com que muitos de nossas igrejas enfrentem situações de completa apostasia ou de completa desmotivação de um olhar para as Escrituras como regra fundamental de sua inteligência, que diante das Escrituras não poderia ter uma outra atitude, senão a atitude da humilhação, do reconhecimento de que a nossa mente, diante da mente divina, ela está em profunda humilhação em relação à inteligência e à mente divina. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de mostrar que é extremamente bíblico acreditar que o pastor tem como obrigação primária o ensino da sã doutrina e a defesa dessas doutrinas contra as falsas ou as heresias, as falsas doutrinas e as heresias. Lendo uma nota muito interessante de um livro de Bonhoeffer, muitos aqui devem conhecer, um livro de 1937, um livro que se chama Nachfolge, e ele foi traduzido para o português por discipulado. Embora a tradução do livro seja muito boa, o que Bonhoeffer tem em mente quando ele vai escrever esse livro, do qual eu quero chamar a atenção posteriormente da nota 20, que eu quero me dedicar a analisar essa nota, é exatamente, não é exatamente discipulado. A gente entende discipulado como aquela atividade que se acompanha à evangelização. O discipulado como um acompanhamento, como uma espécie de caminhada para ensinar e transmitir conhecimentos. Mas o que está no horizonte de Bonhoeffer, quando ele escreve esse livro, que se chama em português Discipulado, mas em alemão Nachfolge, é na verdade uma palavrinha que Lutero precisou criar para traduzir um versículo precioso de Marcos, capítulo 8, versículo 34, que diz assim: se alguém quiser seguir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Lutero ele faz uma tradução da Bíblia para o alemão, e quando ele faz a tradução, ele vai construindo toda a gramática alemã. E essa palavrinha, Nachfolge, é uma palavrinha criada por Lutero para classificar exatamente essa atitude peculiar que Jesus está dizendo aqui. Não é um mero seguir. Nachfolge não é um mero seguir, mas é um seguir após.
É um seguir que tem no seu horizonte um critério. É um seguir que tem no seu horizonte um padrão. É um seguir que tem no seu horizonte um paradigma. Não é um seguir segundo o próprio indivíduo, não é seguir segundo os princípios de um indivíduo, mas é seguir princípios que estão fora desse indivíduo e que ele precisa seguir porque eles estão à frente dele, eles estão sempre à sua frente, eles estão sempre no seu horizonte, como uma espécie de direção para a vida, como uma espécie de direção para a caminhada. Então, quando o Bonhoeffer escreve esse livro, ele escreve usando exatamente uma palavrinha, um verbo alemão, que é o nachfolgen, que é o seguir após, que é a tradução exatamente dessa palavrinha, dessa expressão que Jesus usa, seguir após. Se alguém quiser seguir após mim, a si mesmo se negue. Então, tudo que está no horizonte de reflexão do Bonhoeffer nesse livro é exatamente seguir a Jesus, fazer de Jesus o padrão de nossa conduta. Em alguns momentos, ele direciona a sua reflexão para pastores, mas em nenhum momento ele vai direcionar tão precisamente aos pastores como essa nota que eu quero destacar, nota 20, que é uma nota muito incomum nessa obra, mas bastante impressionante no que diz respeito a essa atitude que o pastor deve ter em relação à apologética, e que tem justamente como fundamento a ideia de que o padrão que devemos seguir não está em nós, mas está adiante, está em nossa frente. Nós temos que seguir como se fosse um padrão que nos direciona. Então não seguimos um caminho a esmo, não escolhemos qualquer caminho, não podemos seguir qualquer caminho, temos um caminho certo a seguir, portanto temos uma rota precisa para seguir. E isso garante no nosso caminho, na nossa própria caminhada, o êxito no ministério. O êxito do ministério, ele depende exatamente da graça de Deus, na nossa permanência em direção a esse paradigma que está no nosso horizonte, que é Jesus Cristo. E nessa nota, uma nota bastante curiosa, Bonhoeffer, ele começa fazendo uma distinção que eu gostaria de repeti-la aqui, porque considero ela importantíssima para explicar exatamente esse problema que a gente entende e que a gente vê hoje, e que muitos aqui, de nós que estamos aqui, a gente vê isso claramente, que é a chamada pobreza de nosso púlpito, a pobreza de nossas reflexões, a pobreza com relação à leitura da Escritura, a pobreza com relação à interpretação das Escrituras, e isso decorre de uma tomada de posição ética com relação à doutrina, com relação à sã doutrina. Já começa exatamente com o esquecimento desse padrão que a gente tem que seguir, que está à nossa frente, que não está junto, mas está adiante, como algo que a gente tem que olhar no nosso horizonte para a direção, para a caminhada cristã. E no caso do ministério pastoral, para a condução exatamente do ensino. E ele faz uma distinção muito importante, eu gostaria de chamar a tua atenção aqui, que é a seguinte: a disciplina doutrinária, ela é distinta da disciplina eclesiástica. Da seguinte forma, esta é consequência da sã doutrina. Veja o que ele está dizendo, que a disciplina eclesiástica, que a nossa pragmática, que a nossa prática cristã, ela decorre exatamente da nossa disciplina doutrinária, exatamente do conhecimento da doutrina. E ele diz mais, o que vale dizer do uso correto, não é do uso qualquer da doutrina, não é de um uso aleatório da doutrina, mas é do uso preciso, do uso correto da doutrina. É isso que ele está dizendo, do uso correto do Evangelho. Enquanto que ou seja, a disciplina eclesiástica, a disciplina doutrinária, ela se dirige expressamente contra o abuso da doutrina. Exatamente quando a gente percebe que há um arrefecimento com relação às questões doutrinárias, porque as questões doutrinárias elas basicamente são universalistas, no sentido de que elas têm que valer para todo mundo da igreja. Todos têm que crer em determinadas doutrinas, em determinados ensinos, porque eles são fundamentos centrais da nossa fé, porque se a gente não adere a essas determinadas crenças, simplesmente não podemos ser cristãos.
Então, o que ele tenta mostrar é que, de alguma forma, o esquecimento desse padrão, dessa doutrina, dessa paixão pelo uso correto da doutrina, implica uma prática nociva também para a vida da igreja. E aí ele termina dizendo: por doutrina falsa se deteriora a fonte da vida da igreja e da disciplina eclesiástica. Às vezes a gente fica preocupado com os nossos jovens quando eles vão para os seminários. E a gente acha assim, puxa, ele vai parar de orar. Ele vai parar de ter os seus momentos devocionais. Porque ele vai ler tanto e vai correr o risco, inclusive, de perder a fé. Geralmente, quando isso acontece, o indivíduo já entrou no seminário sem fé. Já entrou numa situação em que o próprio coração já está tomado de dúvidas e de questionamentos não resolvidos. E não resolvidos por um motivo muito simples. As questões doutrinárias muitas vezes são esquecidas. As questões fundamentais, as doutrinas centrais da fé cristã são deixadas de lado. E por quê? Porque o espírito de nossa época diz que isso não é elegante. O espírito de nossa época diz que crer em doutrinas que são certas e refutar doutrinas que são erradas é ser um fundamentalista. E muitos de nós acabamos assumindo uma posição cômoda de não querer colocar questões que são cruciais e que de fato marcam a nossa identidade, exatamente para não passarmos a imagem de que somos extremamente radicais ou a imagem de que nós não temos nenhuma abertura para o diálogo e coisa do tipo. Me parece que o que o Bonhoeffer tenta colocar aqui é de que existe algo extremamente perigoso em deixar de lado as doutrinas porque elas são difíceis de compreender e se aplicar ao mero pragmatismo. Parece uma solução que vai resolver o problema, mas isso vai empobrecer a mente das pessoas, vai empobrecer os nossos jovens. Vejam as músicas de nossas bandas evangélicas, vejam as letras de nossas músicas, vejam as pregações de nossos jovens e nossas igrejas. Veja a pobreza, não estou nem falando de pobreza intelectual, porque isso já seria um problema ulterior. Eu estou falando de uma pobreza com relação aos conhecimentos fundamentais da fé cristã que nos fazem sermos cristãos. É disso que a gente está falando hoje aqui. É dessa responsabilidade que nós temos de voltar os nossos olhos para a verdade. O Evangelho nos traz à luz a verdade. A verdade é aquilo que nos liberta, a verdade é aquilo que faz a gente ver um novo horizonte para a vida. E uma coisa curiosa ainda nessa nota do Bonhoeffer, continuando, é o que ele diz logo em seguida. Presta atenção no que ele diz. Por isso pesa mais o pecado contra a doutrina que o pecado contra a disciplina cristã. Se alguém comete algum erro, comete algum deslize ético dentro da igreja, ele tem o Evangelho para corrigir. Ele tem pastores para usar o Evangelho, para cuidar de pessoas e para fazer com que aquele que cometeu o pecado, que cometeu o deslize, encontre a redenção. Mas a pergunta dele é o seguinte: quem rouba da igreja o Evangelho não merece, não tem salvação. Esse é o ponto. Quem rouba da igreja o Evangelho merece condenação restrita. Isso que está dizendo Bonhoeffer. E por que merece condenação restrita? Exatamente porque a doutrina, ela não diz respeito meramente à nossa pragmática, à nossa prática cristã. Ela diz diz respeito principalmente às nossas convicções. Diz respeito principalmente às nossas crenças, em especial à nossa crença cristã, aquelas doutrinas centrais e básicas do cristianismo. É disso que ele está falando. E ele continua dizendo: quem, porém, peca em sua conduta, para esse existe o Evangelho. Disciplina doutrinária refere-se, em primeiro lugar, aos ministros encarregados de ensinar o Evangelho na igreja. E aí ele chama atenção para o fato de que o ensino doutrinário não é responsabilidade meramente dos professores de ensino bíblico em nossas igrejas. Ela é uma função
e ela é uma necessidade, uma responsabilidade de nós, pastores. A gente não pode transferir o ensino para os seminaristas da igreja. O ensino é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade ensinar a palavra de Deus. É nossa responsabilidade cuidar da doutrina. É nossa responsabilidade cuidar de nós mesmos, de nossa mente, tornando nossa mente cativa ao Evangelho, humilhada diante do Evangelho. É nossa função essa. Essa função pertence a nós. E ele continua dizendo: a condição prévia para tanto é que para o exercício do ofício haja o cuidado de que o responsável pelo ofício, ou seja, o ofício de ensinar a doutrina, seja didaticós, ele seja apto para ensinar, seja idôneo para instruir os outros. Então, qual é o critério para que a gente possa exercer o ofício do ensino? Em primeiro lugar, é a própria aptidão do ensino, é o próprio conhecimento. E isso a gente não pode abrir mão. A gente não pode abrir mão do conhecimento da doutrina. E aqui eu gostaria de chamar a tua atenção para isso, porque eu não estou falando aqui de conhecimento meramente intelectual, eu estou falando de conhecimento da palavra, da doutrina. Você pode carecer de conhecimentos intelectuais relacionados a determinados teólogos e a determinados filósofos. Você pode não conhecer Agostinho, que seria uma pena, ou Calvino, que seria uma pena, ou etc. Não interessa. Mas você não pode deixar de conhecer aquelas doutrinas que são fundamentais e que caracterizam a nossa fé, que caracterizam a nossa crença, que nos fazem ser cristãos. A gente pode desconhecer determinadas doutrinas ou interpretações de doutrinas que homens fizeram da doutrina, mas não podemos deixar de conhecer a doutrina. Uma coisa são as interpretações da doutrina, outra coisa é a doutrina. É a doutrina que não pode ser esquecida e é a doutrina que precisa ser reafirmada num contexto em que a afirmação da doutrina nos é sequestrada. Nos é sequestrada sob pena de sermos considerados comparáveis a fundamentalistas que estão aí para destruir todas as pessoas que estão à volta, quando na verdade a função pastoral não é destruir, a função pastoral é salvar, é libertar. Salva a si mesmo como salva os seus ouvintes. E como é que se salva um ouvinte, se não pela verdade? Como é que a gente pode comunicar uma verdade que a gente não crê, que a gente não conhece? Quando a gente não conhece a verdade, o que sobra no nosso discurso pastoral é mera retórica. Eu tinha um amigo no seminário que ele dizia assim: Jonas, quando eu vou pregar na igreja, eu estou lá pregando. Mas quando eu olho para o rosto de todo mundo e eu vejo que eles estão com aquela cara assim, de que não estão entendendo, Jonas, eu começo a chorar. Eu falei, rapaz, por que isso? Não, eu choro, Jonas, porque ali dali a pouco todo mundo começa a chorar, e é uma bênção, termina e todo mundo fala que o sermão foi maravilhoso. Nunca mais encontrei ele, não sei onde ele anda. Mas eu sei por onde anda muita gente que faz isso. E muitos deles pastoreiam nossas ovelhas. Na TV, na mídia, em diversos mecanismos midiáticos. A retórica, a oratória, sem dúvida são instrumentos importantíssimos. Mas sem doutrina, sem conteúdo, é tão vazio, é tão sem sentido, é tão sem valor, porque exatamente falta na retórica e no argumento aquilo que liberta, que é a verdade. Não é a oratória, não é a retórica, é a verdade que liberta. A oratória pode fazer você se sentir bem. Puxa, que legal essa palestra, foi muito bem apresentada, foi muito bem desenvolvida. Que boa essa pregação, o pastor domina a oratória, ele domina a comunicação. Mas a nossa pergunta não é essa. Qual é a nossa missão enquanto pastores? A nossa missão primordial é comunicar a verdade que liberta. Se as pessoas vão entender ou não, isso é outra questão. A gente vê o chamado de Isaías, é uma coisa interessantíssima. Num contexto de morte de uma autoridade em que a situação está um pouco desesperançosa, ele vê o Senhor, e numa visão extremamente interessantíssima,
E ele começa a falar e se justificar e a dizer: eu sou um homem de lábios impuros. Você está falando demais. Aí queima exatamente aquilo que está fazendo ele falar demais, que é a língua. Eu acho que é aí que Deus começa a trabalhar na nossa vida. Ele começa trabalhando aqui. A gente só tem o que dizer quando a gente tem o que ouvir. E para a gente dizer o que a gente ouviu, a gente em primeiro lugar tem que parar para ouvir. E é interessante que quando ele escuta a voz de Deus, dizendo: a quem enviarei, quem há de ir por nós, ele diz: eis-me aqui. E aí a missão de Deus para ele é o seguinte: então é o seguinte, você vai pregar e eles não vão te entender. Que pregador adoraria essa missão? Vou pregar e as pessoas não vão me compreender. Vou comunicar e eles não vão me ouvir. Pois é, o entendimento da nossa comunidade não é responsabilidade nossa. A nossa missão como pastores é simplesmente obedecer de uma forma simples o que Deus pede: pregar. E pregar a verdade. Não importa nem se não vão entender, não importa nem se haverá compreensão ou não. Não é uma questão de que a pregação tem que ser entendida, de que toda a nossa pregação tem que ser compreendida, de que todas as pessoas têm que ser persuadidas de que nossa pregação é verdadeira. Não é isso. Isso é obra do Espírito Santo, começa com uma obra do Espírito. Mas antes disso, o que vem é a nossa missão, e a nossa missão é pregar, e pregar a palavra de Deus, pregar o conhecimento verdadeiro. Essa é a nossa mais importante missão. Não importa se vão entender ou não vão entender, se vão ouvir ou não vão ouvir. Então, nesse primeiro ponto, Bonhoeffer fala da aptidão para ensinar. Esse é o primeiro ponto. Mas ele não deixa de lado a outra questão que eu gostaria de terminar essa fase, que é mostrando que, embora o pastor tenha que se preocupar com a verdade, ele também tem que se preocupar com as falsas doutrinas. O que ele diz? A disciplina doutrinária, porém, não termina com a ordenação ao ministério, mas tem aí apenas o seu início. Mesmo o ministro aprovado, Timóteo, tem necessidade de ser continuamente admoestado a permanecer na reta e sã doutrina. O que se recomenda especialmente a ele é a leitura das Escrituras. O perigo de se desviar é demasiadamente grande. Aí uma enorme lista de citações. Assim, conclui o Bonhoeffer, a disciplina em relação aos responsáveis pelo ofício, que é o ofício da disciplina, da doutrina, precede toda a disciplina em relação à igreja. É dever do ministro propagar na igreja a reta doutrina, mas não só propagar a reta doutrina, não só dizer o que é a verdade, mas também combater qualquer perversão dessa doutrina. Onde se instalam heresias evidentes, o ministro ordenará, e aí a frase explícita de 1 Timóteo 1,3, não ensinem outra doutrina, pois ele é portador do ministério da doutrina e tem direito de ordenar. Essa é a responsabilidade daquele que detém o ofício da doutrina, de cuidar da doutrina, de cuidar de si mesmo e de cuidar do ensino. Além disso, deverá evitar contendas de palavras. Se for comprovada a heresia, admoeste-se o herege primeira e segunda vez. Se não ouvir, rompa-se a comunhão com ele. Gente, isso foi escrito agora, século 20. Pois ele seduz a igreja. Quem não permanece na doutrina de Cristo, este tal não tem Deus. A esse falso pregador negam, inclusive a hospitalidade e a saudação fraternal. Veja, isso aqui não é um texto muito duro, mas mostra ao mesmo tempo que mostra uma dureza com relação às falsas doutrinas, mostra ao mesmo tempo uma preocupação, um zelo, que não seria nada diferente do zelo do nosso mestre que toma o chicote ou azorrague no templo quando vê as coisas fora do lugar. O zelo tem que consumir nossa mente. O zelo tem que consumir nossa inteligência. O zelo tem que consumir nosso coração. O zelo tem que humilhar nossa pretensa autonomia intelectual, a palavra de Deus. O zelo tem que nos colocar debaixo do Supremo Pastor. E o Supremo Pastor que está diante de nós e que devemos seguir. Essa é a maior de todas as verdades que um pastor
não pode esquecer, que nós não podemos esquecer em nossa caminhada. E para encerrar, no herege se nos depara o anticristo. Não o pecador contra a disciplina da vida cristã, porque o pecador contra a disciplina da vida cristã, ele tem o evangelho para ajudá-lo, e o pastor tem a obrigação de cuidar dele. Mas o problema se encontra exatamente com o herege, que é denominado anticristo. O anátema de Gálatas 1:9 dirige-se exclusivamente contra o herege. A respeito da relação entre disciplina eclesiástica e disciplina doutrinária, diga-se o seguinte: não há disciplina eclesiástica se não houver disciplina doutrinária. Não há, todavia, disciplina doutrinária que não leve à disciplina eclesiástica. Essa separação de doutrina de um lado, conhecimento das doutrinas centrais da fé cristã de um lado, e a conduta cristã do outro, essa dicotomia só tem destruído todos os alicerces importantes que a gente tem da pregação da palavra, da pregação da sã doutrina. E isso terminaria esse segundo ponto observado por Bonhoeffer nessa nota 20, que é a aptidão para defender as doutrinas centrais da fé cristã. Eu gostaria de encerrar a nossa palestra lembrando dois textos importantes, são textos que mostram mais ou menos uma situação que é a situação que a gente vive. O primeiro deles é um texto que não é puro nem simples, mas ele é um mero texto sobre o cristianismo, o mero cristianismo de C.S. Lewis. Depois de refutar o ateísmo e dizer que o ateísmo é por demais simplista, Lewis vai se preocupar em mostrar o que também é por demais simplista além do ateísmo. E o que é mais simplista além do ateísmo? Um tipo de cristianismo, que ele vai chamar de cristianismo água com açúcar. O que é água com açúcar? Ansiolítico. O que é um ansiolítico? O sujeito está nervoso, o sujeito está angustiado, não consigo entender a Trindade, não consigo entender a encarnação, não consigo crer na ressurreição de Cristo. Em vez de você dar uma resposta que acalme os nervos, o ansiolítico é justamente a ferramenta para acalmar isso, para não deixar o sujeito incomodado com a doutrina. Então o cristianismo água com açúcar é o cristianismo que vai dizer para você o seguinte: não estude não. Pastor, para que você perdeu o seu tempo lendo livros? Para que você perdeu o seu tempo lendo e adquirindo conhecimentos? Para que você perdeu o seu tempo fazendo uma faculdade? Para que você perdeu o seu tempo estudando minuciosamente, não só exegese bíblica, mas também filosofia e outras áreas do saber? Não perca seu tempo, que suas ovelhas estão precisando de visitação, suas ovelhas estão precisando de cuidados, e você fica enfurnado nos livros. Pastor, não perca o seu tempo. Esse tipo de cristianismo que vem argumentando o seguinte: não perca o seu tempo, porque o cristianismo, pastor, é muito simples. Veja Jesus era tão simples. Meus irmãos, eu fico muito irritadíssimo. Vocês querem me ver irritado? É quando alguém chega para mim e diz assim: Jonas, o evangelho é tão simples. Veja, Jonas, Jesus falava em parábolas. Que coisa mais fácil do que parábolas? Eu falo: filho, você precisa ler a Bíblia mais. Tem hora que Jesus dá lá uma parábola e os discípulos: se não dá para explicar porque a gente não entendeu, está lá Jesus explicando a parábola. A parábola é simples. Sem dúvida é um recurso muito simples, é um recurso pedagógico. Mas o problema não é a oratória da parábola. O problema é o conteúdo da parábola. Jesus quer ensinar para os seus discípulos o valor superior da vida. E ele olha no olho daqueles discípulos cansado e preocupado com o dia seguinte. E diz assim: por que vocês estão tão preocupados com a vossa comida, com a vossa bebida, com as vestes? Não é a vida mais importante do que todas estas coisas? Ele diz: observe as aves dos céus. Jesus, ele provoca, a partir de pensamentos de coisas simples, sem dúvida, uma reflexão extremamente profunda. Uma reflexão que tem a sua complexidade e que não pode ser levianamente dita como algo fácil e trivial. Jesus não foi trivial. Em nenhum momento o que Jesus está dizendo é uma banalidade. O
que Jesus está dizendo é a verdade. Não é uma verdade. O que Jesus está dizendo é aquilo que dá sentido para a vida. O que Jesus está dizendo é aquilo que muda a nossa mente, que faz com que a gente enxergue o mundo com uma outra visão de mundo, que constitui a nossa cosmovisão de uma maneira em que a gente compreenda no mundo a verdade da revelação divina. E o curioso é que Lewis diz o seguinte, olha o que ele diz. Pois bem, o ateísmo é simplista. Desculpa, acho que foi demais ali? Pronto. Pois bem, o ateísmo é simplista. E vou lhes falar de outro ponto de vista igualmente simplista, que chamam de cristianismo água com açúcar. De acordo com ele, existe um Deus bondoso no céu e tudo mais vai bem. Tal cristianismo deixa completamente de lado todas as doutrinas difíceis e terríveis a respeito do pecado, do inferno, do diabo e da redenção. Esses dois pontos de vista não passam de filosofias pueris. Então o que Lewis está dizendo é o seguinte, depois ele vai dizer isso ao longo do texto, ele vai dizer o seguinte, se você quer enfrentar de fato as questões centrais do cristianismo, você vai enfrentar um caminho de dores. Se você quer conhecer a verdade, você vai ter que gastar o seu tempo. Você vai ter que queimar o pensamento ali. Você vai ter que estudar. E veja, isso é uma coisa tão interessante. Eu gostaria de terminar mostrando como um pastor e um filósofo são parecidos. Sem dúvida são muito distintos. Mas como a missão do pastor é parecida com a do filósofo. E eu queria terminar com 2 slides, que é o slide da alegoria da caverna. Possivelmente vocês já devem ter lido, já devem ter escutado falar dessa alegoria da caverna lá na República de Platão, no livro 7º. Lembra o que Platão faz ali? Platão conta um diálogo entre Sócrates e Glauco. E Glauco está perguntando para Sócrates sobre a verdade. E aí, Sócrates oferece a Glauco uma reflexão interessantíssima. Ele diz assim, imagine só, Glauco, homens que foram desde pequenos amarrados com seus pés, com as suas mãos, seu tronco, e eles estão amarrados no fundo de uma caverna, e eles só conseguem enxergar no fundo da caverna as sombras de coisas que passam por trás deles, que acontecem por detrás deles, e que por causa de uma tocha faz com que estas coisas tenham no fundo da caverna as suas sombras projetadas. Eles nunca viram a realidade, eles nunca viram o mundo do outro lado. A única coisa que eles viram na frente deles foram as sombras e nada mais do que as sombras. Mas aí Platão, como é muito antropocêntrico, a gente não vai concordar com isso porque a gente é cristão, ele diz que um deles se liberta. A gente não crê que ele se liberta, a gente crê que ele é liberto. Mas Platão diz que ele se libertou. E ao se libertar, e não explica por quê e como se liberta, mas enfim, ele acabou se libertando. E ele consegue fazer movimentos que antes ele não fazia. Veja o que diz lá Sócrates a Glauco. Mas o que aconteceria, Glauco, se eles fossem libertados de suas correntes e curados de sua desrazão? E se um desses homens fosse solto, forçado subitamente a levantar-se, a virar a cabeça, a andar e a olhar na direção da luz? Todos esses movimentos o fariam sofrer. Ele ficaria cego e não poderia por algum momento distinguir os objetos, dos quais anteriormente via apenas as sombras. Eu geralmente digo para os meninos lá na igreja uma coisa assim, ó, você vai para a universidade, você vai evangelizar um universitário, você vai dizer para ele que a crença dele não tem fundamento. Você quer que ele olhe para você e diga assim, que legal, você é maravilhoso. Não, é claro que ele não vai achar isso interessante, ele vai achar isso um horror. Porque o que você está fazendo? O que você está de fato trabalhando? Você está trabalhando exatamente no ponto crucial em que um sujeito baseia toda a sua vida, ele só vê aquilo, então ele não consegue ver outra coisa na frente dele. Quando você mostra que existe um outro horizonte, a coisa muda de figura. Mas para você mostrar que existe um outro horizonte, que existe uma outra realidade, você precisa ter visto essa outra realidade. E o que o Platão ensina através dessa passagem de Sócrates com Glauco é exatamente isso.
que, em primeiro lugar, para a gente conhecer a realidade, para conhecer a verdade, a gente primeiro tem que aprender a sofrer. A verdade é para quem aprende a sofrer. Porque, em primeiro lugar, o que a verdade faz? A verdade faz com que a gente mexa alguns músculos que não estavam acostumados a serem mexidos. A verdade faz com que a gente se movimente, faça um movimento, não para olhar mais para o fundo, mas para olhar para o alto, que a gente antes não fazia. E esse movimento dói. Dói estudar, dói ler, dói aprender. É isso que Platão está dizendo aqui. Está dizendo que para conhecer a verdade, em primeiro lugar você sente dor. Porque em primeiro lugar você está fazendo um movimento que você antes não fazia. Como não bastasse a dor, quando o sujeito vira, o que acontece com ele? A luz é tão forte que ele não consegue mais enxergar. É aquela situação do sujeito que, quando ouve a mensagem do Evangelho e percebe que aquilo é libertador, ele descobre que ele não sabe nada. Ele fica desesperado, ávido por conhecimento, fica querendo ler de tudo, e esse é o maior perigo. Porque ele está querendo conhecer, é algo novo se abriu diante dele, então ele é ávido por saber, mas ele não sabe absolutamente nada, e essa é a sensação mais horrorosa quando se passa para um conhecimento verdadeiro. Não somente a dor, o exercício que precisa ser feito para conhecer a verdade, mas acima de tudo um primeiro momento de ignorância. Quanta coisa eu não sei, quanta coisa eu preciso aprender, quanta coisa eu preciso estudar, e aí o sujeito fica extremamente desanimado, desmotivado, e não são poucos, mas muitos, que voltam para o fundo da caverna, porque é mais fácil ficar ali no escuro e ver só as sombras. Para conhecer a verdade tem que ter coragem para enfrentar a dor, tem que ter coragem para passar um tempo no escuro. Mas esse tempo é suficiente para acomodação, porque é o hábito que vai fazer com que a luz não seja mais algo estranho. E aí, termino com a última frase, em que Platão diz o seguinte, por meio de Sócrates: e se o forçassem a olhar para a própria luz? Não pensas que os olhos lhe doeriam, que ele viraria as costas e voltaria para as coisas que pode olhar e que as considera verdadeiramente mais nítidas do que as coisas que lhe mostram? É preciso que ele se habitue para que possa ver as coisas do alto. Meus irmãos, eu acho que a maior dificuldade nossa hoje é a mediocridade com relação à verdade do Evangelho. O Evangelho e a verdade, o Evangelho e a doutrina é o maior tesouro que a gente pode ter em nossa vida. E às vezes a gente, porque não consegue cuidar desse tesouro, cuidar dessa doutrina e se aplicar ao conhecimento dessa doutrina, é mais fácil a gente buscar as vias do cristianismo água com açúcar, que vai nos dar respostas prontas, mas que vai nos colocar lá no fundo da caverna novamente. Vai nos fazer ver as sombras, mas não vai nos colocar diante do alto. Não vai nos colocar diante da verdade. Eu acho que quando a gente conhece a verdade, a primeira reação não pode ser uma reação amigável. Ela tem que ser uma reação de confronto. Lutero diz que todas as vezes que o Evangelho for pregado na sua pureza, se engendrará o confronto. Não é possível pregarmos a doutrina central, as doutrinas centrais da fé cristã, do Evangelho, e isso não provocar o conflito. A pergunta é: será que vamos ter a capacidade de fazer como aquele escravo liberto, que volta para a caverna para tentar chamar a atenção dos que estão lá no fundo da caverna, e dizer: pessoal, presta atenção, existe uma outra realidade aqui, será que a gente vai conseguir pagar o preço de simplesmente entender que se pode ser inteligentemente medíocre, que se pode simplesmente usar a inteligência para ocultar e esconder a verdade, simplesmente porque a verdade exige de nós muito mais do que a gente possa imaginar? Penso que o maior desafio como pastor hoje, sem dúvida,
é o coração humilhado, é a piedade, é a leitura devocional da palavra de Deus, não só a leitura técnica para se preparar um sermão, mas também é ofício do pastor cuidar da doutrina, porque a liberdade está exatamente na pregação da palavra de Deus. A liberdade da nossa mente para conhecer a verdade só é possível de ser vivenciada quando a gente prega a verdade, quando a palavra de Deus é pregada na sua pureza. Que esse desafio fique para mim e para você hoje como desafio de pastores que têm um comprometimento em primeiro lugar com a doutrina, com a sã doutrina e com a defesa da doutrina em relação às falsas doutrinas. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.